Olá, queridos alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre trabalho, só que na linguagem da física. Na aula anterior, nós vimos que toda energia tem a finalidade de produzir trabalho. Mas afinal, o que é trabalho? Se nós formos no dicionário, nós veremos que trabalho é uma atividade coordenada de caráter físico e ou intelectual necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento, ou ainda que é um local onde se exerce essa atividade. Porém, para a física, a palavra trabalho tem um significado mais estrito. Nós dizemos que uma força realiza trabalho quando desloca ou quando deforma um objeto. Agora, considere as seguintes situações. Uma pessoa está empurrando um automóvel, mas não consegue movê-lo. Uma pessoa está parada segurando uma mala. Um elefante está sentado sobre um banquinho. Nos três casos, ou eles estão fazendo força, ou os objetos estão sujeitos a uma força. E você deve ter percebido também que, mesmo estando sujeitos à ação de uma força, tanto o carro quanto a mala e o banquinho não estão se movendo. Agora vamos pensar em outras situações. No caso da primeira situação ali, a pessoa solta o freio do carro e empurra-o novamente, conseguindo movê-lo. Na situação 2, a pessoa levanta a mala, tira ela do chão. E na situação 3, o banquinho se quebra devido ao peso do elefante. Qual a diferença entre as três primeiras situações e as três últimas? Nas três primeiras, a força aplicada nos objetos não foi suficiente para movê-los, quebrá-los ou deformá-los. E nas três últimas, os objetos foram movidos ou então quebrados. Em qual das situações está sendo realizado o trabalho? Veja mais um exemplo. Ao puxar uma carroça, um cavalo está realizando o trabalho. Ele exerce uma força para frente movendo a carroça. Ou seja, o trabalho é realizado sempre que algo ou alguém exerce uma força sobre um corpo e o move na direção da força. Portanto, podemos dizer que, na visão da ciência, duas coisas são necessárias para que haja trabalho. A primeira delas é que uma força deve ser aplicada a um corpo. E a segunda, que essa força deve deslocar ou deformar o corpo. Ou seja, uma força realiza trabalho quando desloca ou deforma um corpo. A partir daí, nós podemos definir trabalho na linguagem da ciência como sendo a transferência de energia pela aplicação de uma força em um corpo, deslocando-o ou deformando-o. E o trabalho também pode ser expresso na linguagem matemática através da fórmula trabalho igual a força vezes o deslocamento. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida do trabalho é chamada de Joule. Esse nome foi dado em homenagem a um físico inglês, James Joule, que foi um dos primeiros cientistas a realizar experimentos de medição da transferência de energia. E como nós já vimos, a unidade de medida da força é o Newton e a unidade de medida utilizada para o deslocamento é o metro. Portanto, nós temos que o Joule é igual a 1 Newton vezes 1 metro. Nós também podemos avaliar o trabalho utilizando a unidade de medida quilogrâmetro. Nesse caso aqui, quando nós estamos falando de uma força peso, porque a força, quando nós pesamos um material, nós estamos medindo a intensidade de uma força também, que é a chamada força peso, nós utilizamos então o quilograma força, né?
ao invés de nós usarmos o Newton, como nós estávamos usando em outros exemplos, quando nós nos referimos à força-peso, no caso na direção vertical, nós trabalhamos essa força-peso na unidade de quilograma-força. Então, quando nós formos trabalhar esse quilograma-força vezes o deslocamento em metro, nós teremos então a unidade de medida do trabalho em quilogrâmetro. E nós podemos também fazer uma relação de equivalência entre as duas medidas de força, onde 1 kg força equivale a 9,8 newtons. Então, para ficar mais fácil de entender quando que eu vou utilizar o quilograma-força ou o newton, ou o quilogrâmetro ou o joule, vamos fazer um exemplo. Qual é o trabalho realizado quando, em um cais, um guindaste eleva um fardo de 98 newtons a 10 metros de altura para colocá-lo em um navio? Então, nós temos aqui um guindaste para colocar um fardo de 98 newtons dentro de um navio. Para a gente calcular o trabalho, nós utilizamos a fórmula do trabalho, T igual a F vezes o deslocamento. Lembrando aqui, vou dar uma dica, esse D que está representando o deslocamento, até agora nós estávamos usando o ΔS. Então, você pode encontrar também essa fórmula do trabalho, T igual a F vezes ΔS, que é a mesma coisa que esse D aqui, ok? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, né? Então, o guindaste vai elevar um fardo de 98 newtons, só que aqui nós estamos falando de força-peso, então quer dizer que é uma força na vertical, né? Então, nós não utilizamos o newton, nós vamos utilizar o quilograma-força. Então, nós vamos precisar converter esse 98 newtons aqui para quilograma-força. E nós vimos no slide anterior que 1 quilograma-força é igual a 9,8 newtons. Então, se nós temos 98 newtons, fazendo ali a regrinha de 3 ou fazendo a continha direto, 98 newtons equivalem a 10 quilogramas força. Se você tiver dificuldade de fazer direto essa conta, você pode fazer pela regrinha de 3, tá? 9,8 está para 1, assim como 98 está para x. Daí você multiplica cruzado e encontra aqui a força 10 quilogramas força. Agora, você pode substituir, então, na fórmula do trabalho, tá? Então, fica T igual a 10 quilogramas força vezes 10 metros. 10 vezes 10, o valor do nosso trabalho aqui será de 100 quilogrâmetros. Como você utilizou aqui a unidade em quilograma-força, o teu resultado do trabalho vai ser, a unidade do trabalho vai ser em quilogrâmetro, tá? Se você utilizar o Newton, a tua unidade de medida vai ser o Joule. Às vezes, nós precisamos saber se o trabalho realizado em determinada situação é maior, menor ou igual ao que é executado em outra situação. Para nós compararmos os trabalhos, nós precisamos saber que, para um mesmo deslocamento, quanto maior a força, maior o trabalho. Então, em duas situações, aqui nós temos o deslocamento 2 metros, né? E a força é que muda, a intensidade da força é que muda, mas o deslocamento é o mesmo. Então, aplicando a fórmula, nós podemos constatar
né, que para um mesmo deslocamento, quanto maior a força, maior o trabalho, porque substituindo na fórmula, nós temos aqui no primeiro caso, força 3 newtons vezes o deslocamento 2 metros igual a 6 joules. No segundo caso, 4 newtons da força vezes 2 metros de deslocamento igual a 8 joules. Então, nós vimos que foi o mesmo deslocamento, porém, na situação em que a força teve uma maior intensidade, o trabalho também foi maior. Ou então, também nós podemos entender que para uma mesma força, quanto maior o deslocamento, também maior será o trabalho. No caso também das mesmas duas situações, nós temos aqui a força com intensidade de 3 newtons nos dois casos, porém o deslocamento no primeiro caso foi 2 metros e no segundo caso foi 4 metros. Aplicando-se a fórmula, nós temos no primeiro caso um trabalho de 6 joules e no segundo caso um trabalho de 12 joules. E algo muito importante que nós não podemos esquecer: se a força e o deslocamento estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, nós temos a realização de trabalho. Porém, quando a força e o deslocamento forem perpendiculares entre si, ou seja, a força na direção vertical e o deslocamento na horizontal, por exemplo, não haverá realização de trabalho. Então, quando que nós não teremos realização de trabalho? Quando a força e o deslocamento forem perpendiculares entre si, formarem entre si um ângulo de 90 graus. Agora, se elas tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, aí sim haverá realização de trabalho. Outra coisa importante também: sempre que um trabalho é realizado, um corpo perde e o outro ganha energia. Então, por exemplo, uma pessoa está empurrando um armário. Nesse caso, a pessoa que está empurrando o armário perde energia, já o armário ganha energia. E num outro exemplo, você tem uma pessoa levantando halteres, né? Nesse caso, a pessoa que está levantando o halteres perde energia e já o halteres ganha energia. Para que fique melhor de entender, vamos resolver alguns exercícios da página 163 do seu livro. O exercício 9 da página 163 diz assim: que trabalho é realizado quando um carro é empurrado por 60 metros com uma força de 40 newtons? Aqui, como nós estamos num movimento horizontal, né, a força está na horizontal, nós não precisamos converter de newton para quilograma força, né? Nós não estamos utilizando aqui força-peso na vertical, né? Então, fica newton, né? Não precisa converter. Para facilitar a resolução do exercício, vamos tirar os dados primeiro, né? Então, nós temos aqui que o deslocamento ou o ΔS, né, é igual a 60 metros e a força é igual a 40 newtons. Nós já vimos que matematicamente a fórmula é T igual a F vezes o deslocamento, né, vezes D. Substituindo esses valores na fórmula, nós temos então T igual a 40 newtons vezes 60 metros. 40 vezes 60, o valor do nosso trabalho será de 2.400 joules. Relembrando uma coisa muito importante que vocês não devem esquecer: quando a força estiver em newtons, o trabalho, a unidade de medida do trabalho vai ser o joule. Quando a unidade de medida da força for o quilograma força, quando se tratar de força-peso na vertical, a unidade de medida do trabalho será
o quilogrâmetro. Segundo exercício, né, o exercício 10, também da página 163. Qual é o peso de uma carga de areia, sabendo-se que, para elevá-la à altura de 6 metros, foi necessário o trabalho de 1.200 quilogrâmetros. Então, aqui nós estamos falando de força-peso, então o trabalho está em quilogrâmetro. Consequentemente, a unidade de medida da força vai ser quilograma-força. Retirando então os dados do problema, nós temos aqui o deslocamento igual a 6 metros e o trabalho igual a 1.200 quilogrâmetros. Substituindo tudo na fórmula, nós temos então 1.200 quilogrâmetros igual a F, que é o que nós temos que descobrir, vezes 6 metros. Nós vamos, então, isolar o F, passando o 6 com o sinal invertido para o outro membro, ficará, então, F igual a 1.200 divididos por 6. Fazendo a continha, a força, então, no caso, o peso da carga de areia, será de 200 quilogramas força. E o último exercício vai ser o exercício 12 da página 163. Qual é o trabalho realizado quando uma carga, que para ser elevada a 2 metros de altura demanda uma força de 5.000 quilogramas força? Então, nós também estamos falando de elevação de carga, então, nós estamos aqui trabalhando com uma força na vertical, né? Está relacionada também à força-peso aqui. Então, nós vamos trabalhar com a unidade de medida de força do quilograma-força e a unidade de medida do trabalho em quilogrâmetro, tá? Retirando os dados do problema, o deslocamento é igual a 2 metros e a força igual a 5.000 quilogramas força. Substituindo aqui na nossa fórmula, nós temos então trabalho igual a 5.000 quilogramas força vezes 2 metros. Resultado, trabalho, né, realizado então para se elevar essa carga é de 10.000 quilogrâmetros. E agora então é com você. Você terá aí alguns exercícios para fixar o conteúdo que nós acabamos de ver, tá? Eu te espero então na nossa próxima aula, quando nós iremos iniciar o estudo sobre potência. Até lá!